Agora estou, reiniciei o computador, foi. Olá, futuros militares, boa noite. Como vocês estão? Animados para a nossa aula de português 3? A aula está imperdível, hein? Olá, já vamos compartilhando aí o link para os amigos, para que eles participem. Digam que a aula de hoje é uma aula que é para corrigir os nossos erros, né? Quando a gente está falando de questões de concursos militares, né? Vocês sabem que é com a prática de questões anteriores, entender onde é que estão os nossos erros, que a gente consegue fazer uma prova, principalmente falando de português, né? Uma prova eficaz. Gabaritar, a intenção é gabaritar a prova de português, né? Porque português, vocês sabem que é uma das matérias mais importantes aí de qualquer concurso militar, tem um peso muito maior, né, gente? Então, assim, sejam bem-vindos, Isa, Davi, Carol, Arthur, Daniel. Parabéns por vocês estarem aqui. Vai valer muito a pena. Vocês vão ver lá na frente como vai valer a pena ter participado, mesmo um feriadão começando aí, vocês aqui na aula. Parabéns. É aí que começa, é com a disciplina, com a perseverança, com a pontualidade. É isso aí. Então, vocês já estão dando um show, né? Falando nesses quesitos aí. E eu quero saber quem é que fez aquelas questões das aulas anteriores que eu deixei aí para vocês praticarem. Quero saber se vocês conseguiram fazer, se trouxeram as dúvidas, né? Lembrando que é muito importante aí para quem quer ingressar na área militar, a Jaque já deve ter falado com vocês aí, eu não estava ouvindo, mas eu tenho certeza que a Jaque falou muito bem aí da nossa proposta, né? Do valor social para as nossas aulas seguirem, para que vocês tenham o melhor, que é a melhor equipe, é a equipe campeã em aprovações, né? Então, participem, é muito importante, né? Vocês estão nos ajudando e nós estamos ajudando vocês a conquistar aí a vaga, a tão sonhada vaga na área militar dos sonhos, né? Então, assim, contem com a gente, procurem as meninas, a Jaque, a Isa, perguntem que valor social é esse, eu estou interessado, né? Vamos conversar, posso pagar tal dia, será que eu consigo ficar? Lembrando que é só até julho, né, gente? Porque o nosso contrato vem em julho. A partir de julho, se Deus quiser, né, tudo vai estar resolvido e vocês vão ter essas aulas de forma aí, um presente, né? De Maricá para vocês, da Prefeitura de Maricá para vocês. Então, assim, participem, ajudem a gente nesses meses aí, que depois pode acreditar que nós estaremos com vocês até o dia da prova aí de cada concurso que vocês almejam, tá bom? Então, contamos com a participação de vocês aí. Bom, como eu falei para vocês, a aula de hoje está muito importante, né? A aula de hoje é para a gente ver onde é que está acontecendo o erro ali dentro daquela questão de português e vamos mudar esse cenário, né? Vamos mudar do erro para o acerto. É essa a intenção da aula de hoje. Mas eu gostaria de pontuar, achei muito interessante o que o professor Ricardo colocou lá no grupo. Vocês leram? Que interessante o que ele colocou sobre por que o pré-militar, por que escolher o pré-militar, por que fazer o pré-militar. Então, achei muito bacana o que ele colocou lá, e é um alerta para vocês, e é um incentivo também, para não desanimarem, tá? Por quê o pré-militar? Por que ser um militar, né? Porque você ganha para estudar. Olha que interessante, gente. Estou ouvindo vocês agora, então quem quiser falar, só levantar a mãozinha aí, eu estou de olho no chat aqui também. Porque o emprego ao final do curso é certo, então vocês vão passar por uma etapa de curso, né? Dependendo ali do concurso. E essa etapa você vai estar recebendo, né? Você vai estar estudando e já recebendo. E no final o emprego já é certo, gente. Onde acontece isso? Que não na área militar, né? Olha que interessante. É um emprego seguro, no qual você não é mandado embora. Isso é muito bom, porque o que nós vemos hoje em dia, né? Muitas pessoas desempregadas, desesperadas, tendo que cuidar da família, sem dinheiro, né? Para sustentar o seu lar. Então, na área militar, vocês não terão esse problema. Então, olha que interessante, né? Tem plano de carreira, então você cresce profissionalmente ao longo dos anos, você não fica estagnado, parado ali, sempre no mesmo nível,
Então, você tem chance de ir aumentando de cargo, de nível, isso é muito bacana, né? E é muito difícil você aumentar de cargo em qualquer empresa, qualquer outro emprego, qualquer outro lugar, e em pouco tempo, né, gente? Às vezes você tem que passar 2, 3, 4 anos, né, incansáveis ali para conseguir uma vaguinha um pouco melhor, para ganhar também um pouco melhor, né? Então, isso já é uma vantagem aí para vocês. Tem toda a assistência para ter uma vida tranquila, isso é segurança para sua família, para vocês, enfim. É muito importante também, né? Se aposenta com seu vencimento integral, muitas vezes até acima do que vocês já ganhavam. Então, essa parte aí de aposentadoria chama muita atenção também, né? Hoje, no nosso país, você se aposenta, imagina professor, o professor se aposenta, caramba, coitado do professor, né? Recebe um salário assim, ó, uma mixaria, né? Então, assim, na área militar, você não vê esse cenário, né? Então, se você reclama da vida e deseja reverter essa situação aí, que não lhe é favorável, essa é uma grande maneira de se rebelar. Então, estudem o tempo que vocês tiverem. Estuda sábado, domingo, feriado. Ah, minha família me chamou para passear, dar uma volta, mas eu estou focado nos estudos. Eu quero passar naquele concurso militar ali, naquela área que eu sonho. Então, foca nisso, gente. Vai ter outros momentos que você vai poder estar com a sua família, vai poder estar com seus amigos. Então, assim, é um momento que tem que ser seu, para você garantir essa sua qualidade de vida, para você garantir esse seu emprego, tá bom? Então, assim, não percam essa chance. Então, estejam com a gente, que nós estamos aqui para levar vocês a essa aprovação, a essa carreira militar que vocês tanto sonham, tanto almejam, tá bom? Então, só para dar uma introdução à nossa aula, porque eu achei muito bacana o que o professor colocou lá no grupo, espero que vocês reajam, que vocês curtam, né? Não é qualquer pessoa que fala isso, né, pra gente. Às vezes as pessoas colocam a gente para baixo, não é verdade? E você está estudando, feriadão, final de semana? Caramba, tá perdendo seu tempo. Fala aí para mim, não é verdade? Não tem um monte de gente que fala assim no nosso ouvido? Amigo chega e fala, vambora pra night, bora passear, bora sair. Família fala, não, você tem que estar com a gente, tem que estar com a família. Não, mas tem que entender o nosso lado de estudo também. Quando a gente está focado em estudando, as pessoas precisam entender, e é muito difícil, né? As pessoas darem essa palavra, falarem o que o professor Ricardo colocou lá no grupo. Então, eu achei muito bacana, muito interessante, queria começar a aula falando isso para vocês, né? Fazendo essa observação, né? Refletindo sobre isso com vocês aqui. Pois é, olha o Pedro falando aí, melhor estudar no feriado do que continuar pobre. Pois é, Pedro. Pois é uma grande chance. Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui, né, na aula. Vocês têm um objetivo. Não deixe nada impedir que vocês alcancem esse objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a aula aqui de hoje com vocês. Lembrando que português a gente precisa estudar. Português, gente, não dá para decorar. Português não dá para você passar o olho só assim, estudei. Não, não dá, gente. Português tem que estudar. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês aí inicial. Eu vou compartilhar aqui meu slide com vocês. Só um momentinho, que está abrindo aqui. Vocês já receberam esse material, né? A Isa já postou, né? A Jaque também já compartilhou lá no grupo. Vocês já têm esse material. Só que o que eu fiz? Eu peguei aquelas questões que vocês já têm e coloquei aqui no slide para a gente dar uma lida, né? De repente fica maior para ler, para a gente debater o gabarito, tá? Eu trouxe o gabarito detalhado para vocês. É um gabarito detalhado, comentado, então eu vou fazer vários comentários em cima desse gabarito para que vocês entendam onde errou. Por isso que eu perguntei quem já tinha feito esse exercício. Por quê? O que é o legal? Não é à toa que a professora deixou o exercício para vocês, é para vocês praticarem as questões que já caíram, para vocês terem aquele conhecimento, né, de como é uma questão, aquela primeira vista ali, né, caramba, o que aquele enunciado quer? Então, eu estou entendendo ali o que aquele enunciado quer. Então, interpretar o enunciado, entender o estilo de questão das provas de concurso militar é muito importante, tá, gente? Eu já falei várias estratégias de interpretação de enunciado, de bancas. É só vocês assistirem aí, a aula 1 e 2. São aulas, assim, muito bacanas também que eu falo dessas estratégias, tá? E na aula de hoje eu vou comentar um pouquinho mais, assim, outras estratégias que eu usaria aí na compreensão e na interpretação dos enunciados, das questões, né, dos textos, que é muito importante também.
Então, quem está interessado aí, por exemplo, em fazer SpaceX, já fica de olho aí, vou falar um pouquinho da SpaceX, tá? Entre outros, tá? Vou falar de várias bancas aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Começando aí a nossa aula. Gente, qualquer dúvida durante a aula, vocês podem interromper, perguntar. A aula ela é construída de forma mútua, né? Se vocês trazem as dúvidas, eu consigo entender, opa, esse aluno ali, então está pecando na interpretação, está pecando na gramática naquele ponto. Eu consigo entender qual é a sua dificuldade. E vocês assistiram o vídeo que eu deixei para vocês, não assistiram? Chamando para a aula, o que eu falei? Que a aula de hoje é uma correção de exercícios aprendendo com os erros. Por que é aprendendo com os erros, né? Não é à toa que eu chamei essa aula, né, de aprendendo com os erros. Por quê? É a partir dessa ideia de você aprender com os erros que você melhora as suas habilidades. Você percebe onde você pode mudar, onde você pode melhorar, né? Então, isso é muito importante, tá? Não fiquem pensando assim, eu estou errando muito, vou desistir. Nada disso. O erro é que tem que te impulsionar, é o que tem que te jogar para cima, falando assim, não, eu errei, então eu quero descobrir aqui onde eu errei. Professora, me explica por que eu errei isso aqui? Então, essa indagação, essa curiosidade que tem que aguçar aí na mente de vocês, tem que ser aguçada, vocês têm que despertar isso, é muito importante. É ela que vai levar vocês ao quê? A gabaritar, a acertar a questão, tá bom? Então, por isso que eu achei interessante a gente começar, assim, a aula falando sobre por que é importante aprender com os erros, né? Então, vocês já sabem aí. A nossa primeira questão, e isso é para a vida, né, gente? Falando aqui de estudo, né? Mas a gente tem que levar isso para a vida, tem que aprender com os erros. E não deixar com que os erros te coloquem em uma situação de desânimo, de frustração, né? Eu sei que é difícil, principalmente falando de língua portuguesa, né? Muitas regras, muita coisa, né? Para estudar, para aprender, enfim, para revisar, para entender. Mas é possível, tá? Não é à toa que muitas pessoas aí passam em provas de concurso militar, né? Então, porque ela entendeu que consegue aprender com os erros também. Então, vamos lá, temos essa primeira questão aí, ó. Não sei se vocês lembram, se vocês praticaram, mas nessa primeira questão aí, eu até botei, né, qual é a banca, é da Epicar, né, já falando aí dessa banca. 2024, fresquinha a questão, hein, ó, do ano passado a questão aí. É muito bacana pegar questões assim, 2024, 2023, não tão distantes, né, mas pegar questões assim, 2, 3 anos anteriores, né, então é interessante, tá? Então essa questão aí vai trazer uma música do João Gilberto, que é Aquarela do Brasil. O que eu falei para vocês que costuma cair muito em provas de concurso militar? Exaltação da pátria. De várias formas, né, gente? Vai exaltar ali a pátria através de um poema, através de uma música, através de uma tirinha, através de uma notícia. Vai estar falando da nação ali de alguma forma, né? E essa música Aquarela do Brasil, nem sempre só exaltando, né? Muitas vezes criticando alguns aspectos. Então a gente tem que prestar atenção no teor daquele texto, no que ele quer da gente. Aqui nós já vemos que vocês conhecem, né, a Aquarela do Brasil. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador. A merencória, a luz da lua. Toda canção do seu amor, quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, por essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar, esse Brasil lindo e trigueiro. Deixa eu só abaixar mais um pouquinho a tela, tem mais coisa aqui embaixo, ó. Vem toda a música, né? Toda a letra, né? Ali. Aí ele continua falando, né? Onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. Aí, reparem só que tem uns números do ladinho ali da canção, né? Da letra dessa canção, repararam? Quando tem número assim, é porque vai te ajudar.
Nem sempre você vai ter que voltar e ler o texto todo. Isso é muito bom porque isso agiliza a sua interpretação. É um número de linhas, tá? Então você vai olhar ali, provavelmente vai ter uma questão ali já com o número da linha e você tem ali de 5 em 5 linhas, você consegue ter uma dedução de qual linha ele está falando, é só fazer a contagem ali e ir direto naquele verso, naquela linha ali do texto, tá bom? Isso é muito importante, é uma estratégia também para ser mais rápido, né? Não é uma prova que trabalha tanto com a interpretação, né, gente? Ela é mais gramática, mas isso ajuda a gente a voltar naquela linha, a entender o que ele quis dizer com aquilo. Então, a questão já vai estar pedindo aquela linha ali específica, tá? Então, quando vê um númerozinho ali na hora da prova, já sabe que o enunciado, a questão, vai te pedir para voltar em uma linha daquela específica, tá? Aí ali vem um vocabulário, o que é merencória? É melancólica, né? Vem explicando ali uma palavrinha que pode ter sido um pouco mais difícil de entender, né, para o candidato, então ele vai e coloca ali um vocabulário para auxiliar. Então, música aí, né, do Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Vamos ver o que a questão quer da gente? Então, vamos lá. Que questão é essa aí? Vou botar aqui bonitinho para vocês, é até a letra D, então fechou aí na tela. Show. Vamos lá. Quem respondeu, quem fez? Quero saber o que achou da questão, o que marcou, tá bom? Quem quiser botar no chat aí. Essa questão está naquela lista de exercício 1 de português que vocês receberam. Questões para praticar em casa, tá? Não são questões das aulas anteriores, não, tá? São questões que vocês receberam para praticar em casa. Para em casa aí treinar um pouquinho. Então, essa é a primeira questão da lista 1, tá? Aí vamos lá, analise os excertos abaixo, verificando a relação com os comentários apresentados, e em seguida marque verdadeiro ou falso para cada um deles. Aí vem a primeira ideia, né? O primeiro parênteses ali. Você vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso essa informação, tá? Vou cantar-te nos meus versos. Aí ele tira um trecho, né, do texto, e agora ele vai fazer alguma explicação, pode ser literária, pode ser gramatical, sobre esse trecho aí. Você vai ter que dizer se está certo ou errado. Aí vamos ver o que é. A alteração da posição do pronome oblíquo por vou te cantar nos meus versos estaria incorreta, pois deve-se colocar o pronome enclítico em verbos no infinitivo. Aí eu queria lembrar a vocês o que seria esse pronome enclítico, né? Lembra que quando a gente estuda colocação pronominal, existem 3 regrinhas de colocação pronominal. Já quiser anotar aí, ó, já abre o caderninho, já pega a canetinha e o lápis, já abre o caderno e já anota isso aí, ó. Como é uma aula de correção de exercícios, eu não dei ênfase em explicar certas situações. Eu dei ênfase em resolver a questão, tá bom? Mas será objeto de aulas futuras, com certeza, tá? Podem acreditar nisso. Porque colocação pronominal tá no edital, tá? De muitas provas aí de concurso militar. Então, vamos lá. Temos 3 regrinhas, os nomezinhos são até feios, né? De se falar, mas existem 3 regras de colocação pronominal. A próclise, a mesóclise e a ênclise. Por que eu falo nessa ordem? Eu gosto de falar nessa ordem porque você grava o que significa cada uma. Ó. Próclise, porque vem primeiro, antes do verbo. Então, o pronome ele tem que estar antes do verbo, por isso que é próclise. Pró, pré, antes. Mesóclise é porque é no meio. Então, o pronome ele vem ali no meio do verbo. Por exemplo, dar-te-ei uma bela flor. Então, você tem o T, que é o pronome, no meio do verbo. E eu tenho a ênclise. Ele está falando de ênclise aí, né? Olha só, presta atenção. Nessa primeira ideia, nessa primeira premissa aí, no parênteses primeiro, a gente tem ali o pronome enclítico. Então, eu preciso lembrar que há esses nomezinhos na colocação pronominal, né? Aí tem a ênclise, né? Só voltando na ênclise aí. Por que eu falo a ênclise por último? Porque a ênclise é o pronome depois do verbo. Ele vem depois. Então, ali no vou-te, a gente tem o T depois do vou, né? Então, é ênclise, ok? Então, existem esses 3 tipos, né, de colocação pronominal, de colocação dos pronomes oblíquos, tá? Então, cada tipo de colocação dessa, como eu falei para vocês, não vou dar ênfase nas regras hoje, tá? Porque ele não está nem falando de regra específica ali, né?
Um pouquinho, mas não está falando dos 3 tipos. Então, cada tipo desse, próclise, mesóclise e ênclise, tem várias regras. Como é que eu sei quando eu uso o pronome antes do verbo? Tem várias regras. Pronome no meio do verbo? Algumas regras, menos, né? Mas tem ali umas 2 regras. O pronome depois do verbo? Várias regras. Então, assim, eu preciso estudar a colocação pronominal, tá bom? Já marca aí, ó, colocação pronominal. Já anota no seu caderno, colocação pronominal, estudar. E já anota aí que a Profepate vai trazer a colocação pronominal de uma forma mais enfática, tá? Nas próximas aulas de português, ok? Para a gente poder conseguir corrigir as questões, não vou dar tanta ênfase a cada detalhezinho gramatical, mas eu vou explicar alguma coisa para vocês, tá? Então, vamos lá. Ele diz que estaria incorreto colocar ali, né, o pronome enclítico porque o verbo está no infinitivo. Então, vamos lá. Tem uma regra que diz que quando o verbo está no infinitivo, a gente não há necessidade de você colocar antes ou depois, você pode colocar antes ou depois, não está dizendo, não tem uma regra específica dizendo assim, só pode ser usado o pronome enclítico quando tiver antes de verbo no infinitivo, ou depois do verbo no infinitivo. Não existe essa regra, tá? Para ênclise, estou falando da ênclise. Então, ali é uma premissa, é uma ideia que já não está seguindo os padrões da regra da ênclise, tá? Aí é uma regra de próclise, é um outro tipo de regra. Então, quem estuda colocação pronominal sabe que essa regra aí de usar o pronome, colocar o pronome depois, né, ou antes do verbo, a gente tem que estudar a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, assim, não é um tipo de regra essa informação que ele falou aí, tá bom? É falso, isso aí é falso. Já tem uma dica aí para vocês. Ó, essa primeira aí já não está dentro dos padrões da regra da ênclise e da próclise, que é o que está sendo debatido, discutido aí, tá bom? Não quer dizer que estaria incorreto. Não há uma regra dizendo que está incorreto usar esse pronome aí, a posição do pronome. Não está errado falar vou te cantar e vou cantar-te nos meus versos, tá? Não está incorreto. Pode ser usado sim. Então, a primeira já é falso, tá? Porque não corresponde a uma regra específica da ênclise, o que ele está falando ali. A gente não pode dizer que é incorreto colocar o pronome enclítico em verbos no infinitivo. Não há esse tipo de regra, tá? É uma regra da próclise, já até alertei a vocês. Não é da ênclise, então é uma pegadinha. Aí, é puramente gramatical. Ele quer saber se você sabe as regras da colocação pronominal. Então, na primeira, você já erraria ou acertaria, dependendo do seu domínio da colocação pronominal. Então, já dei uma dica, ó. Primeira questão aí, ou vai ser a letra B ou a letra D, né? A gente pode ir por eliminação aí, já achamos que é B ou D. Mas vamos continuar analisando? Vamos ver o próximo aí. No trecho, por essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. A substituição dos termos sublinhados, o onde, né? Por em que, não causaria erro sintático. Então, você faz essa substituição. Vamos ver se vai haver algum erro, né? Sintático. Ele quer sintático porque lembra que nas aulas anteriores eu falei o que é a síntese, né? O que é a análise sintática. É você ver que se o termo estiver ali sendo substituído, sendo colocado, se ele vai ter a mesma função. Se ele mudar de função, já estaria errado essa segunda ideia aí, esse segundo parênteses. Mas vamos analisar? Vou trocar de lugar, vamos substituir, né? Vamos colocar aí no lugar. Em que eu mato a minha sede, em que a lua vem brincar. Gente, tanto onde quanto em que estão indicando um lugar. Repararam? Estão indicando que há um lugar onde eu mato minha sede. Há um local, um lugar onde a lua vem brincar. Então, aí, se você substitui, né, não vai causar erro sintático nenhum, porque tanto onde quanto em que, eles têm a mesma função de indicar um lugar, um local, o local de algo. Então, reparem, também é uma situação de sentido, né? Eu estou prestando atenção no sentido desses termos e analisando sintaticamente esses termos. Por exemplo, se ele tivesse colocado aí, nesse segundo parênteses, algum outro termo que não desse sentido, ideia de lugar, com certeza causaria erro sintático, né? Então, muita atenção. Se ele mudasse, de repente, não sei, colocasse um termo que indicasse tempo,
quando. Quando eu mato minha sede, quando a lua vem brincar. O quando já está indicando um tempo específico, né? Então, cuidado, porque aí sim causaria erro sintático, tá bom? Realmente aí não causa erro sintático, então prestem atenção, né? Se você substituir um termo por outro que tem a mesma função sintática, não vai causar erro, ok? Então aí já vimos que pode ser verdadeiro, né? Mas aí o que a gente ficou entre a B e a D, não é isso? A B e a D estão dizendo que a segundo parênteses é verdadeiro. Então não ajudou muito a gente, não. Cuidado, gente, com a banca Epicar. Quem vai fazer Epicar aí? Coloca no chat aí para mim, para eu ter uma ideia de quem vai fazer Epicar. Arthur já disse que sim. É uma banca que ela é diferente da EAN, da ESA. Eu considero a banca da EA mais sagaz, digamos assim. Eles têm uma jogada, eles colocam as questões de uma maneira que é um monte de gente, ó, Isa, Vidal, Davi, isso aí. Então já peguem essa dica. Eu tenho que ter uma sagacidade, eu tenho que ter uma perspicácia diferente na EPICAR. Porque, reparem, eu não consegui saber a minha resposta ainda. Se fosse na ESA, de repente, o SpaceX eu considero um pouquinho mais dificultoso também. Dá uma dificuldade maior ali também, a SpaceX. É tipo Epicar para mim. Mas a ESA, a EAN, entre outros, você já acertaria essa resposta ali, essa questão ali pela segunda interpretação, pela segunda premissa. Mas não, provavelmente só na penúltima ou última frase ali, ideia, que a gente vai conseguir saber qual é. Então, assim, analisar o segundo parênteses nem ajudou muita gente, né? Porque só pode ser verdadeiro, né? Vamos para o terceiro. No trecho, esse Brasil lindo e trigueiro, o pronome demonstrativo, que é o esse, né? Foi utilizado anaforicamente para introduzir informações novas. Aí, o que eu indicaria? Você dá uma retomada no texto para ver se realmente ele está trazendo novas informações ou se só está retomando o que já foi dito anteriormente. Então, assim, uma dica para vocês, tá? Agora falando de anáfora e catáfora. Isso é muito importante, tá? A Juliana botou fato. Pois é, então concordou comigo aí sobre a banca, né? A SpaceX e a Epicar. Acho que considero as duas um pouquinho mais. Elas trabalham com um pouquinho de dificuldade, né? Um pouquinho mais de dificuldade ali para aguçar aquele candidato ali. São um pouco mais difíceis, tá? Eu considero. Então vamos lá, mas não são impossíveis, tá? Estudando, praticando ali, é possível. É aquilo, são as estratégias, né? O que eu falei para vocês, às vezes ficar analisando muito o segundo parênteses ali não vai te levar a lugar nenhum, porque você já sabe que é a B ou a D. Então, saber colocação pronominal seria mais importante para a gente aí, repararam? Então, vamos seguir. Anáfora e catáfora, gente, anota aí no caderninho de vocês, tá? Quando a gente fala de anáfora, é quando você vai introduzir informações novas, você vai trazer uma ideia nova para o seu texto. Isso é anáfora. A catáfora já é uma retomada do que foi falado anteriormente. É essa a diferença. Quando cair essas palavrinhas, tá? Vocês já fiquem ligados, já tenham atenção. Anáfora é quando você vai introduzir uma ideia nova. Então, o pronome ele vai ser utilizado pela primeira vez naquele texto ali, ou ele vai trazer uma informação diferente do que estava sendo dito antes. E catáfora já é o contrário, tá? Já é uma retomada de ideias que já foram mencionadas no texto anteriormente. E aí, quando ele fala esse Brasil lindo, ele está introduzindo uma informação nova? Ele, sabe o que é interpretado aí? Ele não estava falando ainda desse Brasil. Ele vai começar a falar desse Brasil agora no texto. É isso que está dizendo esse terceiro parênteses. Realmente é? Aí por isso que eu estou falando, é bom dar uma olhadinha lá no texto. Mas como a gente sabe que quando ele fala desse Brasil, como é que é o trecho? Esse Brasil lindo e trigueiro, não é nas primeiras linhas, ó. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Quando ele fala sobre o Brasil lindo e trigueiro, é lá na linha 24. Então, gente, vou falar para vocês uma situação bem lógica, tá? Ele já falou desse Brasil no texto. Ele já informou que Brasil é esse, lindo e trigueiro, né? Então, assim, cuidado com essa terceira aí. Vocês diriam o quê? Que ele está introduzindo informações novas ou não? Não é uma informação nova, né, gente?
Então, preste atenção na lógica que há aí por trás dessa interpretação também. E isso, Ju, é falso. Então, eu já consegui descobrir a minha alternativa, né? Sem nem analisar o último parênteses, que é a letra D. Isso aí, é a letra D. Aí vem o último parênteses, né, que não vai fazer falta. Isso é bom que encurta o tempo, né? Te ajuda aí a partir para a próxima questão. Por isso que é importante vocês estudarem, levarem o máximo de conhecimento para essa prova. Porque você acaba te ajudando. Otimiza o seu tempo. Essa é a palavra adequada. Otimizar o tempo. Isso vocês precisam levar no dia. Essa otimização do tempo. Então, você não precisa nem analisar o próximo parêntese. Já sabe que é a letra D. Por algumas informações que você tinha que levar, né? Você tinha que saber o que é a catáfora, anáfora. Tinha que saber... colocação pronominal, entender o básico, né, ali, tá bom? Mas o que eu fiz para vocês? Eu trouxe aqui para vocês, ó, já até falei um pouquinho para adiantar, mas eu trouxe aqui o porquê que o gabarito da questão 1 é a letra D, ó. Eu vou disponibilizar para vocês esse gabarito, tá? Comentado. Só não disponibilizei antes para a gente poder ter essa experiência aqui na aula, né? Então, eu já explico para vocês, ó. Deve-se colocar o pronome enclítico em verbos no infinitivo, né? Era uma informação falsa, já expliquei para vocês, né? A ideia ali, né? Não tem erro nenhum, pode ser colocado, ele diz que está incorreto, né? Porém, não há erro, não há uma regra que justifique essa colocação antes ou depois de verbo no infinitivo, que ele menciona ali. Então, já falei para vocês sobre isso. A substituição dos termos, ó, ambos funcionam como pronomes relativos e indicam ali lugar, então por isso que poderia ser substituído pelo em que. Já fui dando um spoiler para vocês desse gabarito, tá? Para a gente poder aprofundar outras questões também, para a gente seguir. E sobre aí, ó, o trecho do Esse Brasil Lindo e Trigueiro, também já falei para vocês. Ele é utilizado para retomar ou fazer referência a algo que já foi mencionado, que já é de conhecimento do interlocutor, e não para introduzir uma informação nova, senão seria catáfora, né? Então, cuidado com essa diferença aí. E a última é falsa, né? Porque tem ali a retirada de um acento indicativo da crase, que vai trazer um prejuízo semântico ali à frase, pois a frase indica a contração de preposição a com o artigo a, e a ausência pode alterar o sentido da frase. É interessante que ele deixou a última ideia, né, que falava sobre crase, para a última análise, né? Ele colocou, eu considero a análise mais difícil, a primeira, a colocação pronominal. Então, olha o que a banca fez, né? A gente está falando da banca e picar. Então, ela colocou como primeira ideia, a mais difícil, gente, que era lembrar das regras de colocação pronominal, que são várias. Para cada nomezinho daqueles que eu falei para vocês, são muitas regras. Então, assim, é para eliminar candidato, tá, gente? Essa é a verdade, é para eliminar. Então, vamos aprofundar essa colocação pronominal, vamos estudar bastante isso no nosso preparatório, tá? Pois é, Arthur, nossa aula passa voando, né? Tanta informação importante, bacana que eu tenho que falar para vocês, que acaba voando, né? Vamos para a questão 2, vamos lá. Então, todo mundo entendeu por que é a letra D, né? A questão 2 continua sendo da EPICAR, ó. Eu quero mostrar para vocês, eu vi que tem uma quantidade bacana aí de aluno que vai fazer essa prova aí, né, da EPICAR esse ano. Então, a questão 2 também faz referência ao texto. A EPICAR costuma colocar, assim, um texto para 4 questões, 5 questões, 3 questões, tá? Então, isso é muito comum, coisa que a gente não viu nas anteriores, né? Na EAN, na ESA, a gente não tinha visto assim, dessa forma, mas a EPICAR gosta de colocar, assim, um texto, e esse texto, geralmente, ele é um texto grande, denso, tá? Não é um texto curtinho. Esse aí, por ser uma música, né, um poema, foi algo mais breve, mais simples, mas pode cair um texto maior também. Acho que tem um exemplo aqui já também, um texto maior. Mas vamos lá, questão 2. Sobre o texto da questão anterior, é correto afirmar que aí é puramente interpretação textual. Ok? É você ler aquele poema e interpretar sobre o que ele está falando, qual é o intuito, qual é a mensagem que ele passa. O que vocês marcariam aí pela leitura desse texto 1 aí? Aí a letra A vem falando para a gente que o que é correto afirmar é que, relacionando-se com a dimensão do tempo passado, não se pode falar em identidade cultural.
visto que o texto explicita a modificação do sujeito e não da coletividade. Gente, que é isso? O que a letra A está falando? Olha o erro que tem na letra A, vou mostrar para vocês. Não se pode falar em identidade cultural. Como não, se ele fala de samba, se ele fala do negro? Como que não fala de uma identidade cultural do Brasil? Repararam? Sobre o samba, sobre a música, sobre o negro. Não tem como ser isso. Essa letra A, o erro é esse. Muita atenção, porque as questões de interpretação da EPICAR não são difíceis. Vai ter sempre um termo, uma palavra que vai destoar totalmente do que até o concurso prega, do que até a área militar prega, a banca prega. Então, cuidado, tá? A letra A, quem achou aí, acho que ninguém botou letra A, né? Não vi ninguém colocar A. A Ju que botou aí agora a letra B. Por favor, não se pode falar identidade cultural. Obviamente não. Tá? Aquarela do Brasil. Você não vai falar da diversidade cultural, da identidade cultural. Aquarela, gente, é cor, é diversidade. É diversificar o povo. Como assim? É o povo do Brasil que é diverso. Não tem como você não falar de identidade cultural, né? Aí vem a letra B. A Juliana achou a letra B. Ó. Vamos ver se a letra B se encaixa ali. A noção de identidade nacional é construída pela predominância da variação cultural, dos traços linguísticos, dos valores e princípios de uma comunidade. Que lindo, né? É isso que a língua portuguesa também propaga. É a variação linguística, é a variação cultural, é perceber que há traços linguísticos diversificados, diferentes. A música fala disso, né? A Aquarela do Brasil. Há valores sendo colocados ali naquela letra da canção. Quando fala do negro, do mulato, né? Há esses valores sendo colocados, do samba. Então, há um princípio, um valor sendo colocado ali. Há uma exaltação da identidade nacional sendo colocada ali naquele texto. Então, a letra B é muito interessante. Eu já botaria Como que eu faço as questões, né, quando eu pratico? Eu boto já um certinho do lado. Eu já destaco aquela letra ali porque me chamou a atenção. Então, eu já botaria um ok, um certinho nessa letra B. Aí vem a letra C. O texto, por ser poético, sim, o texto ele é poético, né? É uma música, então ele é um texto literário, poético, ele é um poema, né? A música é um poema. Até então, ok, C. Mas vamos ver. Enfatiza a mensagem e o canal de veiculação que o eu lírico utiliza para expor as especificidades referentes ao grupo social a que pertence. Presta atenção que o texto ele é poético, mas quando ele diz que enfatiza a mensagem e o canal, é aí que está o erro. O intuito não é enfatizar o que está escrito, a mensagem, não é. Como é que eu posso falar para vocês? Não é a preocupação estética. Ele não está fazendo aquele poema ali para ter um texto perfeitinho, né? Para não ter um poema perfeitinho com rimas, com aquela apreciação estética perfeita. Não é isso. Até se vocês forem olhar, ele tem uma construção de uma estrofe só. Se fosse enfatizar a mensagem, a preocupação com a mensagem, olha dicas aí para a prova, hein? Se fosse enfatizar a mensagem, ele teria preocupação em ter rimas, ele teria preocupação em dividir em versos e estrofes, né? Em dividir bonitinho esse poema, mas ele não teve essa preocupação. É uma estrofe, ó, pum, completona, é um bloco só. Então, aí está o erro da letra C, tá? E na letra D, o texto afirma que a identidade pessoal, olha o erro aí, já chama atenção, identidade pessoal, individual, é pré-estabelecida em virtude de um legado transmitido de uma geração a outra, transformando-se através da história. Aí ele está enrolando vocês, tá? Porque, primeiro, não tem identidade pessoal, fala de um grupo social, que é extenso, que é amplo, e não de uma única pessoa dentro daquele grupo. Não, gente, por favor, né? Então, assim, não é uma questão que eu considero difícil, é uma questão que tem que ter atenção, tem que saber analisar o texto que foi colocado ali, tá? Tem que saber interpretar esse texto, isso sim. Mas, assim, que é uma questão difícil de interpretar, não é. E se vocês anotaram aí as dicas da Prof. Paty, vocês, na hora da prova, vocês vão lembrar que são textos que vão exaltar a nação, ou podem criticar algum aspecto nacional, podem dar uma ênfase maior a algum objeto da pátria, pode ser a bandeira, pode ser a natureza, pode ser a língua, já falei isso nas outras aulas, hein?
como a língua ela é trabalhada nessas questões de concurso militar, né? Ela é trabalhada com a exaltação da norma padrão. É isso que vocês estão estudando desde a primeira aula, norma padrão da língua portuguesa. É o que a gente vai encontrar nessas provas de concurso militar, tá bom? Então, na questão 2, coloquei para vocês também aqui um gabarito comentado bonitinho, para que vocês interpretem, vocês tenham essa experiência, né, essa expertise para a hora da prova analisar melhor, né? Então tá aí, ó. A identidade nacional não é algo fixo, mas sim uma construção coletiva. Olha por que a letra D estava errada. Pessoal, não. Única, não. Coletiva. Né? Tem a ver com a cultura, com a linguagem, crenças, costumes. É isso que a canção celebra. Uma brasilidade construída por meio desses elementos diversos e ricos. Olha que interessante, né? É essa a nossa questão aí, nosso gabarito, letra B. Até então tá dando para entender, pessoal? Tô seguindo, hein? Não surge dúvida, a gente segue, mas o ideal é que vocês perguntem, hein? Professora, não entendi, repete. Então, se tá ok, vou seguindo. Então, vamos lá. E é bacana, gente, porque em cada questão eu tô dando várias dicas, né? Já observaram? Tô falando muitas dicas importantes. A Isa acertou essa? Muito bom, Isa, parabéns. É legal porque conforme forem passando as aulas seguintes a gente vai dar continuidade, né? Na questão de conteúdo, né? Vou trazer mais conteúdos gramaticais para vocês, assim como eu estava fazendo nas aulas anteriores. Então, assim, é legal que vocês vão ver conforme o tempo for passando, que vocês vão acertando mais. Por quê? Você está praticando, você está treinando, você está assistindo a aula. Então, a tendência é você acertar mais questões. É você já entender o que aquela questão quer de você e você acertar. Jamais você vai ver o contrário disso. Se você está participando, se você está estudando, está praticando, você não vai ver o contrário disso. Impossível você começar a errar mais questões. Não, impossível. Então, assim, vamos lá. Essa questão 3, novamente, epicar, ó. Cada aula, gente, eu vou trabalhar com concursos diferentes, tá? Então, se preparem, porque eles conversam muito entre si, né? Essas questões podem ser trabalhadas de várias formas, em várias bancas. Então, assim, eu não vou fazer epicar, então eu não vou assistir a aula, não vou fazer esse exercício da epicar. Você vai estar errando. Você tem que praticar a língua portuguesa das formas que ela pode cair. Então, assim, é para praticar, sim, questões de várias bancas. É isso que vocês têm que fazer. Até porque, como eu falei para vocês, elas parecem muito nesse aspecto gramatical. Eu posso garantir para vocês, português, eu não sei as outras disciplinas, tá? Mas português, vocês podem estudar qualquer banca de concurso militar, vocês podem pegar ali e praticar, tá? Não vai ser ruim para vocês, pelo contrário, vai ser muito melhor. Vocês vão estar bem mais, né, preparados, mais atentos a essas questões que eu estou falando, tá? Gramaticais aí. Então, vamos lá. Esse é um título aí que já tem uma observação. Essa questão aí da Epicar já bota até um asterístico ali, ó. Repararam? O cuitelinho. Aí vamos lá. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia lá. Né? Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. Deixa eu baixar aqui a tela rapidinho. Aí, acho que foi. Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, A tua saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra faia. Os olhos se enchem d'água, que até as vistas se atrapalha, Interessante, né? Esse texto aí. Gente, tudo é proposital, tá? Tudo dentro aí de textos que vocês vão analisar na prova, né? Não é à toa que tem esse espalha, trabalha, faia, tá? Até às vezes na hora de ler a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque não é o comum, o padrão que está sendo utilizado ali, é um tipo de variação que você consegue observar ali, né?
Então, ele bota ali, ele explica o que é aquela palavra que dá título aí a esse texto, né? É um regionalismo para beija-flor, cuitelo, beija-flor pequeno. Então, reparem, na própria explicação do título, você já tem que é um regionalismo, galera. Então, é uma variação linguística que está sendo trabalhada aí. Há uma variação regional sendo trabalhada aí. Gente, variação linguística também está no edital. Variação linguística é importante a gente trabalhar com ela, a gente compreendê-la, entender que há o preconceito linguístico, entender que há uma valorização da norma padrão da língua, porque é uma norma da elite. Né? A norma padrão, a elite tem o domínio sobre a norma padrão. Então, isso pode ser até uma crítica de um texto na sua prova aí, na prova que vocês, de repente, vão fazer. Então, tem que ter atenção à variação linguística também, tá? Não é rir, não é achar engraçado, achar errado o modo do outro falar. Não. É entender que há várias formas de se falar a nossa língua portuguesa. Porém, a norma padrão é a que tem mais prestígio, né? A que é da elite, porque é aquela que a gente estuda na escola, aquela que a maior quantidade de pessoas vai entender, né? Por isso que há uma norma padrão. A Ju já botou aí, ó, a 3 ela acha que é B. É isso? Vamos ver aqui o que é? Então, vamos lá. Considerando que a linguagem poética é caracterizada pela subjetividade, o que é subjetividade? Quem tiver dúvida aí, já anota aí, tá? Subjetividade é quando você está falando muito de você mesmo, quando você trabalha muito com o eu, com as emoções, com os sentimentos, com a individualidade, com suas sensações, emoções, né? Com suas opiniões. Então, isso é subjetividade. Então, ele está dizendo ali que o texto ele tem uma característica poética e subjetiva. Até então, foi uma afirmação que ele fez aí. Então, no texto, a partir dessa ideia poética e subjetiva, no texto, não se pode afirmar o quê? Aí vem a pegadinha. O que eu falei para vocês da banca da Epicar? Cuidado com ela. Cuidado. Porque ele bota o não ainda bem grande, repararam? Em caixa alta aí, tá? Em maiúsculo. Por quê? Porque o candidato ele vai marcar que tá certa. Ele vai marcar na mente dele, ele vai procurar que tá certo. Então, a primeira que ele vê, se a primeira já é certa, ele já vai marcar. Ele nem vai deduzir que tem outras que podem ser corretas. E que o que está pedindo anunciado, isso aí, Vidal, isso aí, Isa. A que está pedindo é que não está certa. Você tem que marcar aquela que eu não posso afirmar de jeito nenhum. A letra A, vamos ver a letra A. Há marcas linguísticas e expressões de uma identidade ao reproduzir o sotaque de um grupo específico. Correto. Correto. Aquele trabalha, faia, é uma forma de se expressar de um grupo específico, de um grupo regional específico, né? Tá certa. Pois é, Ju, tem que ter atenção. Aí tá pedindo para você marcar a errada, no caso, né? Aqui não se pode afirmar. Então, teremos 3 certas e uma errada. E você tem que marcar a errada. Então, a galera vai na certa de cara, né? Aí a Essa do letra A, por exemplo... exceto, Oi, Ju, pode falar. essas questões que pede o exceto, para mim, cara, tá em todas, tem muita dificuldade. O que eu vou te indicar? Quando você lê o enunciado, você já destaca essa palavra. Você já marca, já sinaliza, faz uma seta para cima dessa palavra, circula essa palavra, sublinha, para na hora que você for interpretar as opções, as alternativas, você lembrar que aquela palavra ali indica erro, indica que você tem que marcar a opção errada, a que não condiz com o texto. Então já escreve lá, se tiver exceto, não, o contrário, algo que indica que é errado falar aquilo, né? Marcar aquilo que você vai ter que marcar, você já bota logo erro, marcar o erro, entendeu? Porque realmente automaticamente a gente acaba indo nessa. E vamos ver a letra B. Não se pode afirmar que é retratado, a exemplo da sociolinguística, que não existe a noção de certo e errado, mas sim diferentes modos de falar a mesma língua. Caramba, não existe a noção de certo e errado, mas sim diferentes modos de falar. Não é isso que é retratado no texto. Mas aí eu vou chamar a atenção de vocês. Na língua, realmente existe isso, de que não dá para a gente falar que existe o certo e o errado. Isso realmente acontece na sociolinguística. Ela diz assim para a gente, ó, na língua portuguesa não existe o certo e o errado. Na língua portuguesa existe o adequado e o inadequado. É um estudo mais profundo da nossa língua. Só que no texto,
né, tá falando que é retratado isso, mas não é retratado isso no texto. Então a gente não pode afirmar isso. O texto, o foco dele não é falar que existe o modo certo e existe o modo errado de se falar. O foco não é isso, não é esse o tema central daquele texto, né? Então aí é aquela questão que você falou, né? Quem que falou que era a letra B? Que era certo? Foi a Ju? Cuidado com isso, tá? O texto, ele dá ênfase a isso, né, gente? A gente não pode falar nisso aí, né? Que existe o modo certo ou o modo errado de se falar, né? E o texto, vou chamar a atenção para vocês a um detalhe. No texto, existe algumas palavras que estão escritas de forma, né? Como a gente pode falar, de forma regional, né? O trabalho, o faio. Então, assim, eu não posso cair nesse erro, né? Porque é retratado isso. Então, ele está dizendo que eu não posso afirmar. Então, a letra B não pode ser, porque está certo. Cuidado com isso. Alguém tinha falado que era a letra B errada, né? Então, cuidado, essa daí está certa. A gente tem que marcar o erro, né? Cuidado, que às vezes confunde mesmo. A letra C. A predominância da variação cultural relacionada ao termo coitelinho e desvios linguísticos que não se adequam à norma padrão da linguagem. E aí, vocês acham que não se pode afirmar ou sim, pode-se afirmar isso? Sim, porque lá está falando de uma certa variação, né? É isso aí, Ju. Está falando de uma variação cultural que está relacionada ao termo. O próprio termo, gente, ele é retirado e há uma observação sobre ele, né? Que há um regionalismo. Essa está muito certa, verdade. Isso aí. Está certíssima. Por que os candidatos, agora eu parei aqui e dei uma olhada na letra B, por que os candidatos, de repente, colocam a letra B? Porque a letra B, como é que eu posso falar? Ela está explicada de uma maneira muito profunda. Isso aí eu só estudei, vou falar a verdade para vocês, eu não estudei isso aí na escola, não. A sociolinguística eu só fui estudar na faculdade. Então, olha como a letra B está pegando por um lado um pouco mais profundo da língua portuguesa. Está falando de uma área da linguística, sociolinguística. Aí o candidato vai e acha o quê? Caramba, essa aí está desenvolvida, está falando, então eu vou dizer que é essa daí. Mas não, é para induzir ao erro, sim. O que eu estou falando para vocês dessa banca? Cuidado com essa banca. Vamos trabalhar essa banca bastante para a gente o quê? Quebrar essa banca, né? Aí vem a letra D, que é a nossa alternativa, né? A letra D está falando que não se pode afirmar que há a valorização da informação pela forma como ela é veiculada. Predominância da conotação, da subjetividade e traços linguísticos típicos relativos ao pertencimento a vários grupos sociais. Sabe o que a letra D faz? Te enrola. Mas é a alternativa, no caso, a errada, né? É aquela que a gente não pode afirmar. Sabe por que eu não posso afirmar isso aí? Tem algumas coisas que não fazem sentido nessa letra D. Eu vou falar para vocês qual é a pegadinha da letra D, porque que ela é a nossa resposta. Primeiro, quando ele fala de predominância da conotação, da subjetividade, a gente até pode encontrar num poema, né? Tá falando muito do eu. O próprio enunciado está falando da subjetividade, mas ele está falando com a forma como a informação é veiculada. Cuidado, valorização da informação. Sabe o que me lembra quando ele fala de valorização da informação? Nada subjetivo. Quando você valoriza a informação e valoriza a forma como ela é veiculada, você presta mais atenção na ideia objetiva, na objetividade e na denotação do que na subjetividade e na conotação. Aí que está a pegadinha. Por isso que a gente não pode afirmar isso no texto. Se fosse uma notícia, uma reportagem, aí a gente poderia falar de valorização da informação e a maneira como ela está sendo veiculada. Pois é, Ju, é difícil, mas se a gente parar para pensar no que está escrito na letra D, não é isso que está lá no texto. É como eu falei para vocês, se fosse uma notícia falando, né, do beija-flor, das formas de se falar da cultura, do regionalismo, aí sim você está falando de uma valorização da informação. Só que olha só como as coisas não se encaixam. Se você valoriza a informação e a maneira como essa informação é veiculada, é passada para o interlocutor, para o leitor,
você não vai ter predominância de conotação, muito menos da subjetividade. Você vai ter o contrário disso. Você vai ter a denotação, que é trabalhar com a realidade, com a veracidade dos fatos, e você vai ter a objetividade, que é esse fato sendo trabalhado de forma objetiva, passar para o interlocutor. A realidade é verdade, a objetividade. Gente, o texto, ele é total subjetivo, né? É a forma de... Isso aí, a norma culta é trabalhada na veiculação da informação. Perfeito, Ju. Gostei que você chamou atenção para isso, ó. A norma culta, ela vai contra a conotação e a subjetividade, que é o que acontece lá no texto, né? Trabalho, faio, né? Óio. Isso aí. Perfeita a sua colocação, Ju. Alguém quer falar? Levantar a mãozinha aí. Não sei quem foi, acho que foi a Isa. Foi a Isa ou não? Foi sem querer? Então, gente, é a letra D, né? Foi errado? Ah, então tá bom. Então vamos seguir. Reparem vocês que eu chamo a atenção para essa banca e para vocês que vão fazer essa banca aí, tá? Gente, atenção, porque eles cobram muito essa parte literária também, tá? Inclusive faz parte do edital. É você saber analisar tipos de textos diferentes, tá? É você trabalhar com essa parte mais denotativa, conotativa. É um pouco menos gramatical, eu diria, né? Mas mesmo assim não deixa de lado a norma culta, a gramática, tá? Mas assim, essas questões de interpretação, reparem como elas são muito aprofundadas, né? Como elas precisam que vocês tenham um conhecimento prévio, um conhecimento anterior, né? Isso é muito importante. Aí vem, né, a parte do gabarito comentado, vou disponibilizar para vocês, né? Essa informação objetiva, ela não prioriza nem a representação de múltiplos grupos, né? A não transmissão dessa informação, que eu já comentei para vocês, né? Valoriza mais o sentimento e a identidade de um grupo do que a transmissão da informação. Vou dar uma dica para vocês. Quando falar de transmissão de uma informação, já pensem logo em alguns textos, como, por exemplo, que textos focam em transmitir uma informação? São textos como notícias, reportagens, entrevistas, artigos de opinião, artigos, né, no total, assim, o artigo, ele trabalha muito com essa transmissão da informação, da opinião também. Então, assim, muito, muito cuidado com essas palavrinhas-chave, tá? Aí vem a questão 4, ó. Deixa eu só subir porque tá. Ah, é hino à bandeira. Olha o que eu falei para vocês, hino à bandeira. Agora vai estar sendo trabalhada aí uma questão que exalta a bandeira nacional, né? Aí vem toda a letra desse hino aí, né? Lembrando, exaltando, né? A nação, exaltando a bandeira, fala que é um lindo pendão da esperança, símbolo augusto da paz, o vulto sagrado. Reparem como são termos que exaltam, tá? A bandeira nacional. É o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Enfim, vou dar sequência, acho que vocês entenderam a minha dica já, né? Para questões do tipo. E é uma questão também consideravelmente bem recente, né? 2023. Então, prestem atenção nessas características, né? Aí vem o enunciado da questão 4, ó. E é um enunciado bacana, porque ele já tira um trecho do hino. Isso é legal, né? Porque a gente não precisa retomar. Você não precisa ficar voltando e lendo 1000 vezes o hino, né, gente? Por favor, vamos otimizar o tempo aí de prova. Então, ele já bota assim, ó, a partir do trecho abaixo, retirado do texto, aí ele bota qual é. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz, há de ser. Assinale a alternativa que faz a análise sintática correta dos termos do trecho. Já falamos aqui em aulas anteriores sobre análise sintática, como cai em peso, tá? Então, essa é uma questão puramente sintática. Ele vai tirar o termo e vai dizer qual é a função. Você precisa saber o quê? Se realmente aquele termo que ele vai tirar naquela alternativa tem aquela função dentro daquela frase, dentro daquela oração, daquele período ali. Vamos ver se vocês acertam essa, hein? Quem assistiu a aula 1 e 2 de português vai acertar essa daí, hein? Tudo bem que a gente não focou ainda em orações subordinadas, né? Orações coordenadas, tem alguma coisa ali que a gente ainda não falou. A gente está na terceira aula ainda, né? A gente vai chegar nesses pontos. Mas eu já vou dar uma adiantada em alguns aspectos. Agora, adjunto a gente já falou nas outras aulas.
Núcleo também já falamos, tipos de sujeito. Então já dá uma ajuda aí, ó. O que vocês colocariam? Vamos lá, quero a participação de vocês aí. Qual a alternativa? Vou esperar vocês colocarem aí, vamos lá. Opa, Vidal já colocou aqui uma. Chutou? Chutou B? Estão chutando? Só Vidal até agora na D, a Isa ajuda o Davi na B. Acho que a letra A. Ih, tá bem variado aí, hein? Vocês estão bem. Então, vou falar para vocês. Vamos analisar aqui, né? Letra A diz que o Brasil é um núcleo do sujeito. Isa, o artigo não pode ser núcleo. O artigo ele é um adjunto, né? Ele pode ser retirado que a frase vai continuar com sentido. Por exemplo, e Brasil, por seus filhos amados, você continua entendendo, né? Então, assim, para ser núcleo do sujeito, tem que ser a parte mais importante do sujeito. O sujeito pode ser muito bem o Brasil, mas o núcleo, não. Isso aí. O núcleo é só Brasil. Então, a letra A já está errada. Reparem, não considero difícil, não. Essa questão não é difícil. Essa questão daria para fazer por eliminação. Porém, se você não estuda oração subordinada, né? Vou falar para vocês, eu vou focar nesse conteúdo na próxima aula. Orações subordinadas caem muito, tá? Subordinada, substantiva, adverbial e adjetiva, que são os 3 tipos. Vai cair bastante. Então, eu vou dar uma ênfase na próxima aula a essas orações subordinadas. Por quê? Tipo de sujeito e núcleo já estudamos, adjunto já estudamos, complemento já estudamos. Isso aí, Ju, eu vou dar uma aula teórica, super teórica, tá? É porque senão vai ficar muito exercício, né, para trás. Por isso que eu quis fazer esse compilado aí, corrigindo os exercícios. Achei bacana a gente fazer essa, até por um aspecto revisional também é bacana, importante. E aí, gente, elimina a letra A. Vamos para a letra... Vocês acharam que era D aí também, né? Vamos analisar a D. A D está falando que o O é adjunto adverbial do sujeito. Tem uma coisa errada aí. O que está errado na D? Adjunto adverbial do sujeito. Tá certo falar que o O é um adjunto adverbial? Não tá certo. O O, gente, não é adjunto adverbial. Para ser adjunto adverbial, tem que ter sentido de advérbio, tem que estar com o sentido de circunstância, tem que indicar uma circunstância adverbial. Isso aí, Isa. O O não está indicando circunstância nenhuma. O O não indica tempo, não indica modo, não indica lugar, não indica nada. Não indica circunstância nenhuma adverbial. Ele pode determinar o gênero, determinar o número, o número do substantivo. Não é isso? Eu sei que o substantivo é masculino e singular, porque o O está na frente dele. Então, a D, gente, elimina a D. Por isso que eu estou falando, essa questão por eliminação a gente faz. Eliminou a A e eliminou a D. Vamos ver aí? Poderoso, adjunto adnominal do predicado. Misericórdia, adjunto adnominal do predicado. Tem como existir um adjunto adnominal de todo um predicado? Não. O adjunto adnominal, ele pode se referir a uma palavra, né, a um nome, a gente estudou isso. Pode ser, né, um substantivo, lembra disso? Pode ser um nome, pode ser um pronome, pode ser um numeral, enfim, ele tem que estar ali juntinho a um nome, por isso que é adjunto adnominal. Só que ele está falando na E, gente, a E é ridícula. Aí ele está falando que é o adjunto adnominal do predicado. Jamais vai existir um adjunto adnominal para todo o predicado, fazendo referência a todo o predicado. Então, vamos lá. Já eliminamos a D e a E. Aí sobraram o quê? As duas que estão mais parecidas, vocês observaram? É a B e a C. Porque elas estão falando de oração subordinada. Não é isso? Ah, deixa eu só falar. A letra E não é adjunto adnominal do predicado, é predicativo do sujeito, tá? O poderoso é predicativo, por isso que está errado ali a classificação dele, tá? Poderoso é adjetivo, lembra? Então, adjetivo, ele vai ter função de predicativo na função sintática. Aí, vamos lá, sobrou a B e a C.
Aí, Arthur tá falando que é C. A Isa tá falando que é C. E agora? Vamos analisar C? Poderoso e feliz. Está dizendo que é uma oração subordinada substantiva predicativa. Eu vou dar uma dica para vocês. O que precisa ter dentro da frase para ser considerada oração? Só me respondam isso. O que precisa ter dentro da frase para ser considerada oração? Ah, então é a letra C? Me digam agora vocês que vão responder isso. Vocês já estão respondendo, eu gostei. E aí? Poderoso e feliz é uma oração subordinada? Substantiva. Eu nem li o restante, eu só li a oração e já fiquei indignada. Por quê, gente? Oração tem que ter verbo. Olha só como essa questão ela tá dada. É só você prestar atenção na função sintática que ele foi colocando ali para os termos. Ó, Arthur aí, Arthur, eu senti que o Arthur refletiu agora no que eu falei, ó. A letra C está errada. Poderoso e feliz não é uma oração porque não tem verbo. Agora vamos analisar a B, que é o nosso gabarito, que é a nossa resposta. Por seus filhos amado. É uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Ele está caracterizando. A oração subordinada adjetiva, ela caracteriza, está dizendo que é amado. Alguém é amado. Então, o cara está caracterizando alguém, está caracterizando uma ideia, né? Então, olha aí. Aí, muito bom, hein? Acertaram, ó. E reduzida de particípio, aí vamos lá, reduzida de particípio. Por quê? Ela deveria, a forma completa dela, provavelmente seria porque seus filhos a amam, porque é amado por seus filhos, né? Que é amado pelos seus filhos, é um pouco mais desenvolvida, por isso que ela é chamada de reduzida e desenvolvida, né? A desenvolvida, ela tem uma conjunção, né? Um pronome relativo, ela vai ter ali, por ser uma adjetiva, ela tem um pronome relativo que. Então, provavelmente, ela deveria ser assim, que é amado por seus filhos, ok? Ela é reduzida porque pegou uma palavrinha, que é o verbo amar, e reduziu para o particípio, né? No caso, não reduziu, ele ficou transformado aí, transformou o amar no amado, que é particípio. Lembra que particípio é uma forma nominal que termina em ado, ada, ido, tem o particípio irregular, né? Também, que é o ido. Então, assim, olha que interessante, gente. Pô, quando ela é reduzida, não precisa? Não, quando ela é reduzida, não precisa. Quando ela é desenvolvida, tem que ter no caso, não é a conjunção que a gente fala. Quando ela é adjetiva, é pronome relativo, tá? Que tem ali. Pode ser o que, o onde, em que, enfim. Mas, assim, é o que tem ali, ó. Tem particípio porque tem o amado. Termina em DO. Termina em ado, né? DO. Então, é particípio. É subordinada, é uma oração porque tem verbo. É uma oração subordinada adjetiva porque tem toda uma oração que faz papel de adjetivo, que está caracterizando alguma coisa. Então, é a letra B. Novamente, vou repetir. É bacana vocês terem esse primeiro contato, mas assim, eu vou dar uma ênfase maior a cada tipo de oração subordinada, tá? Aguardem e não faltem essa aula, tá? Porque é importantíssimo. Então, gente, viram como eu fui fazendo por eliminação? É claro que não é fácil, né, professora? Mas assim, tem como você ir decifrando, né? Poderoso são predicativos, adjetivos ou falando de função sintática, né? Predicativos do sujeito. Predicativos, né? Aí tem o nosso gabarito comentado, tá? Mas eu já falei para vocês, né? Ela explica uma característica do Brasil, amado por seus filhos, por isso que é uma oração subordinada adjetiva, tá? Ele poderia até botar restritiva, né? Existe adjetivo explicativo e restritivo. Ele poderia ter complementado, mas ele não quis entrar nessa questão aí de classificar, né? Então, vamos embora. Próxima questão. Deixa eu baixar aqui, vamos embora. Olha como uma aula de correção de exercícios, de aprender com os erros, está tão importante, gente. Olha quanta coisa que vocês estão aprendendo. Quanta coisa vocês estão tirando dúvidas, estão entendendo. Isso é muito importante, né? Sim, vamos lá. Questão 5. A questão 5 está falando das emissoras verde-oliva de rádio, né? Na 5 teve dúvida? Olha aí que bacana. Vamos tirar essa dúvida agora, então, nessa questão aí. Vamos embora. Aí vem um textinho, né? Que está disponível lá, né? Num certo site.
É um texto informativo, porque ele vai passar uma informação sobre algumas emissoras, né? Então, vamos ver ali. Desde 2002, as emissoras do Sistema Verde Oliva de rádio têm conquistado seu espaço na audiência desse tipo de mídia. Essa realidade é fruto da parceria entre a Fundação Cultural do Exército Brasileiro, FUNSEB, e o Centro de Comunicação Social do Exército, com o apoio cultural da Fundação Habitacional do Exército, a FHE. Com o slogan, aí ele já bota em negrito, ó, já chama atenção. Provavelmente o enunciado, a questão vai ser sobre o que está em negrito, né? Sinal verde para boa música. As emissoras têm a missão de produzir uma programação de conteúdos de qualidade, transmitindo músicas, notícias gerais e informações institucionais que aproximem o exército da sociedade, o que colabora para a educação, a cultura e o civismo dos ouvintes. Ouça no rádio e pela internet. É um texto bem informativo, né, galera? Não tem nada de subjetividade, ele é bem objetivo, informativo. Prestem atenção nessas características dele, né? Do texto. Vamos ver o que a questão quer? Qual é a figura de linguagem? Olha aí que interessante. Qual figura de linguagem pode ser identificada no slogan em destaque no texto? O slogan em destaque é, vamos ver aqui, sinal verde, deixa eu lembrar aqui. Sinal verde para boa música. Sinal verde para boa música. E aí? Aí já é uma questão de figuras de linguagem. Conhecem as figuras de linguagem? Para que servem as figuras de linguagem? Já vou dar uma dica para vocês. Elas deixam um texto mais bonito, mais, como é que eu posso falar? Mais interpretativo. Você tem que, de repente, aguça mais a sua interpretação. Você precisa entender nas entrelinhas. É um texto que ele fica mais... Opa, já estão botando aí com a resposta, ó. Podem colocando aí. Vamos colocando, eu quero ver mais gente participando. Tem bastante aluno aí, vamos embora. Então, assim, a figura de linguagem ela é usada para isso, para deixar o texto mais sentimental, mais emotivo, mais expressivo. Ela dá uma expressividade maior ao texto, tá? Vocês estão botando a... Aí vamos lá. Ironia, prosopopeia, gradação, eufemismo, metáfora. Existem muitas figuras de linguagem, gente. Também vai ser objeto, né, de uma aula futura nossa. Mas, assim, quando você fala sinal verde para boa música, você está sendo irônico? Pensa comigo. É uma ironia? A ironia é você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Isso significa ironia. Bit para mais, muita coisa. E aí, prosopopeia? Vou falar um pouquinho que é cada coisa. Então, vamos lá. Ironia, quem quiser anotar aí já. A ironia é quando você afirma o contrário daquilo que você quer dizer. Por exemplo, o aluno chega atrasado na minha aula. Aí eu viro para ele e falo assim, chegou cedo, hein? Isso é uma ironia, né? Eu estou sendo irônica, eu estou afirmando o contrário do que eu quero dizer. O que realmente eu quero dizer para aquele aluno é o quê? Você chegou muito atrasado, muito tarde para a minha aula. Então, a ironia é isso. Lá quando ele fala sinal verde para boa música, ele está querendo ser irônico? Não, né? Ele não está tratando com ironia a rádio apresentar, né, música boa. Não, ele não está sendo irônico. Prosopopeia. Alguém botou aí, né? O que é a prosopopeia? A prosopopeia, o nomezinho é feio, né? Mas tem um outro nome também. É quando você quer, por exemplo, dar... Como é que eu posso falar? Dar sentimentos humanos para algo que é inanimado. É a nossa prosopopeia. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? A prosopopeia acontecendo? Eu vou dar um sentimento humano para algo inanimado, por exemplo. É uma figura que a gente usa muito com esse sentido. Já ouviram falar? Isso cai muito em ensino, a gente vê muito isso no ensino fundamental, tá? Por exemplo, quando eu falo que a tartaruga disse para o outro animal, isso é uma característica humana, falar. Isso. Não, aí você já confundiu. Isso aí, a Ju já foi mais certeira. Por exemplo, a galinha chorou. A gente vê muito a prosopopeia em fábulas. Isso, Andressa, isso aí. Vocês chegaram lá, chegaram lá. Isso aí. Então, assim, é quando eu atribuo características humanas a algo inanimado, tá?
A gente chama de prosopopeia. É um nomezinho feio, né? Mas, por exemplo, a gente vê a prosopopeia. Cuidado que esses tipos de figuras de linguagem não só acontecem em texto poético, não, tá? Quando você fala assim, eu já li uma notícia, né? Enfim, algo que estava assim: a Amazônia chora, a Amazônia pede socorro. Olha como a prosopopeia trabalha aí. A Amazônia, a gente sabe que a gente está falando de natureza, né? Não tem como ela chorar ou pedir socorro. Então, assim, é assim que trabalha a prosopopeia, tá? A gente chama, eu falei para vocês que tinha um outro nome, né? Mas cuidado que no concurso militar vai estar esse nomezinho aí, justamente para te confundir. A gente chama de personificação também, tá bom? É prosopopeia ou personificação. Mas é isso, tá? Atribuir características humanas a algo inanimado. Quando você diz sinal verde para boa música, não é isso que está fazendo, né? Então elimina B e C já. Gradação, o nome já diz, é quando você vai colocando um certo nível para aquilo. Algo que vai, de repente, aumentar ou diminuir. Por exemplo, ela nasceu, viveu, morreu. Quando você tem um certo tipo de gradação acontecendo, né? A pessoa nasce, vive e morre. É um certo tipo de gradação. Então, é uma ideia, né? Que vai ou aumentando ou diminuindo. É uma proporção, né? Digamos assim, a gradação, tá? Ri, chorei e me desesperei. Você está fazendo uma ideia gradativa, né? Você está explicando uma gradação para aquela pessoa, né? Dizendo que você primeiro riu, depois chorou e se desesperou. Personificação é melhor para entender, mas essa é a minha dica. Vai cair esse nomezinho feio aí, prosopopeia, tá? Porque personificação é mais fácil, né? Você personificar um objeto, personificar algo inanimado. E vem o eufemismo, gente. O eufemismo é quando você suaviza uma ideia. Isso, você não quer dizer que a pessoa morreu, você não vai chegar a falar a pessoa morreu, você vai falar faleceu, virou uma estrelinha. Se for criança, né, por exemplo, você fala, virou uma estrelinha. Quando o bichinho de estimação morre, você vira e fala, virou uma estrelinha lá no céu. É o eufemismo, você suaviza. E a metáfora vem chegando com o quê? A substituição de uma ideia por outra de sentido equivalente. Então, reparem só, se você conhece as figuras de linguagem, você vai por eliminação essa aí também. Quando você diz sinal verde para música boa, você não está sendo irônico, você não está usando uma personificação, de repente, da música, não. Você não está personificando música falando sinal verde para música, presta atenção. Você não está usando uma gradação e nem você está usando um eufemismo. Sobrou o quê? A metáfora. É o nosso gabarito. A questão 5, letra A. Metáfora. Ela é uma substituição de uma palavra. A metáfora é um pouquinho mais difícil de entender, né? Ela é uma substituição de uma palavra por outra que tem uma relação de semelhança, né? Quando ele fala sinal verde, é uma ideia de quê? De permissão, autorização. É como se ele estivesse falando assim, está autorizada a música boa. Está permitida a música boa. Então, assim, é permitido apreciar a música boa. Sinal verde tá com o mesmo sentido que a palavra permissão, que a palavra autorização. Então, ele só fez uma substituição para deixar o texto que, de repente, tem vários motivos, tá? Para deixar o texto mais rico, para deixar o texto dando uma ênfase maior a essa permissão. É diferente você falar, está autorizada a música boa. Caramba, o sinal verde foi dado para a música boa. Dá uma ênfase maior a essa permissão, essa autorização, né? Então, a metáfora, ela vai fazer isso, tá? Ela vai trabalhar com essa substituição de palavras por outras que têm um sentido semelhante, tá? Por exemplo, meu pai é uma fera. Eu estou trocando fera, pode ter vários sentidos, né? Posso dizer que o meu pai ele é muito brabo, né? Ele fica muito bravo com as coisas, por isso que ele é uma fera, né? Posso dizer que ele joga muito bem, né? Ele é uma fera no futebol, quer dizer que ele joga muito bem futebol. Metáfora também trabalha assim, tá? Então, figuras de linguagem, acho que vocês entenderam aí, né? O pessoal foi na questão aí correta. É o que eu falei para vocês. Vamos trabalhar figuras de linguagem, tá? Bastante. Existem outros tipos que caem muito também, né? A metonímia, a sinestesia, entre outras que a gente vai praticar.
A questão 6, gente, é uma característica, como eu falei para vocês, de várias bancas, né? EAN, por exemplo, né? O que essa questão 6 vai fazer, né? Tem um texto, que é um texto grande, tá? Pode ser, de repente, um conto, uma crônica. E tem várias questões relacionadas a esse texto. Não é só a EAN que faz também questões do tipo, não, tá? É uma característica de outras bancas aí também. É SpaceX, gosta de colocar texto e várias questões para um mesmo texto, tá? Isso é bem comum aí dentro dos concursos militares. Aí a gente tem um texto que diz o seguinte: eu sei, mas não devia. Vocês leram esse texto? É um texto muito interessante que todo mundo vai se sentir na pele aí do que está sendo dito aí no texto, né? Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora, a tomar o café correndo, porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. Olha que texto bonito, gente, que faz a gente refletir, né, sobre o sentido da vida, o que a gente está fazendo na nossa vida, né, que é uma correria ultimamente, né. A comer sanduíche porque não dá para almoçar, aí a gente não cuida da saúde, né? A sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Já passei por isso. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Reflitam aí sobre o estudo de vocês, ó. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Gente, só podia ser de quem? Marina Colasanti. Olha aqui que texto maravilhoso, pessoal. E é muito reflexivo, né? Ele pode trabalhar com questões de interpretação, né? Porque a gente vê que há uma crítica sendo feita, né? A correria do dia a dia, você não parar e se cuidar e pensar em si, mas não porque você não quer, por muitas vezes a correria, o trabalho, a vida, o dia a dia é assim e você não tem escolha, né? Então, assim, é muito reflexivo. Eu sei, mas não devia. Nós sabemos disso tudo aí, mas não devíamos nos acostumar, né? Aí tem um outro trechinho, né? Não vou dar ênfase a mais trechos, vamos direto para as questões, tá? Que continua falando vários aspectos, né? A gente se acostuma à poluição, a gente se acostuma com tanta coisa, né? Contaminação, a não colher fruta do pé. Nossa, quanto tempo, né? Que eu não colho uma fruta do pé. Há coisas simples da vida, né, gente? Aí vamos para a questão 6, ó. A questão 6. Observe a seguinte passagem do texto: a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais,
A ir ao cinema e engolir publicidade. Aí ele diz que está no 7º parágrafo. Esse Szinho ali, parece um Szinho em cima do outro S, né? É parágrafo, tá? Então ele já indica que está num 7º parágrafo. Obviamente, como eu botei no slide, ficou estreitinho, né? Não ficou em parágrafos, mas na prova estava certinho aí o parágrafo. A respeito dela, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Os verbos abrir e ligar nessa construção, preste atenção, nessa construção, ele dá ênfase que em outro tipo de construção pode não ser essa classificação, tá? Isso é muito importante, mas eu tenho que observar nessa frase, nessa construção. São transitivos diretos, portanto, não exigem complemento com preposição. Se você vai abrir a revista, vai abrir algo. Se você vai ligar a televisão, ligar algo. Quando a gente fala de transitividade verbal, a gente tem que prestar muita atenção a que complemento o verbo está exigindo, está pedindo. E eu já falei para vocês em aulas anteriores que eu não tenho uma lista de só verbos transitivos diretos, só verbos intransitivos. Por isso que eu chamo atenção para o que diz na número 1, nessa construção. Porque ele chama atenção que o verbo ele pode ter transitividades diferentes, dependendo da construção dele, né? Então, assim, ele está dizendo na 1 aí que nessa construção, tanto o verbo abrir quanto o verbo ligar são transitivos diretos. E aí, vocês acham corretos? Observem o complemento. Observe o que vem depois do verbo. Você só vai conseguir analisar uma questão de transitividade verbal se você observar o que está depois do verbo, tá? Aí você tem que só a alternativa correta, né? Análises afirmativas. Aí você tem que ver quais estão corretas. A 1 para você está correto? Não, mas Isa, se você for pensar assim, você vai errar. Tem que ser do jeito que está ali. Eu liguei a televisão. Então, eu ligar a televisão não teve crase, né? Então, ali não é preposição. Ali é somente um artigo, né? Ali está com sentido de verbo transitivo direto, né? Não tem preposição. Então, por isso que eu chamo a atenção, tem que ser do jeito que está ali na frase, não é o que a gente pensa, o que a gente vai falar na hora, enfim. É do jeito que está ali, tá bom? Então, a número 1, ela já está correta, né? A número 1, ela tá do jeito que está ali, né? Abrir as revistas. Esse as é artigo. Ligar à televisão. O a é artigo. Então, a gente não tem nenhuma preposição. Então, são transitivos diretos, pois não exigem complemento com preposição. Então, a 1 já marca aí. Já vou até anotar aqui, ó. 1, ok. Vamos ver a 2? A 2. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e se relaciona com o objeto através da preposição a. Então, vamos ver aqui. Assistir a comerciais. Perfeito. Verdade, né? O verbo assistir ali está com sentido de ver. Eu estou assistindo, vendo, presenciando comerciais na televisão. Então, ele está com sentido de transitivo indireto. Por mais que esse azinho não tenha crase, não tem porque o comerciais está no plural, né? Se você bota assistir às comerciais, fica sem sentido, né? Por isso que não teve a crase ali. Mas sim, é uma preposição. Isso, Ju, assistir ao filme tem preposição. Isso aí. Então, a 2, opa, a 2 também está certinha. Show. Então, até agora, ó, 1 e 2. Eu já sei qual é a resposta, não sei? Qual é a nossa resposta? Eu só analisei 2. E já sei que é a letra D. Isso aí. Mas vamos ver a 4? Não, a 3, né? Faltou a 3 e a 4 para a gente ver. Vamos ver se a 3 realmente está certa? O verbo ir é intransitivo e exige como complemento circunstancial um advérbio introduzido pela preposição a. Vamos ver aqui. Ir ao cinema. Isso aí. O ao cinema, gente, está indicando um lugar. É um adjunto adverbial. Se ela tivesse só assim, ir e engolir publicidade. A ir e engolir publicidade. Daria para você entender, né? Então, esse ao cinema não quer dizer que é um complemento do verbo com preposição. Não, o ao cinema está com sentido, com ideia, né? De adjunto adverbial, porque está indicando um lugar. Mas, assim, se eu não lembrasse dessa análise, de analisar a 3, nem faria diferença, porque com a 1 e com a 2 eu já sei a resposta, né? Só pode ser a letra D, porque só a D tem 1 e 2.
Então, olha como é uma questão que você não precisa nem se aprofundar muito nas outras opções, né? Mas, assim, se quiser analisar para tirar, né, de repente a limpo ali, tá com dúvida, ok, sem problema nenhum, você faz uma análise ali. Agora, a 4, por que a 4 está errada? O verbo ver, sinônimo de assistir, presenciar, é transitivo indireto. Cadê o ver? Tá ver anúncios, né? É transitivo indireto. E nessa construção pode relacionar-se a objeto sem preposição. Jamais. Se ele é transitivo indireto, ele tem que ter preposição, né? Ali tá ver anúncios. Então tá tudo errado que ele tá falando na 4 sobre o verbo ver, né, gente? Primeiro que não tem nem preposição. Ele tá dizendo que é transitivo indireto. Já errou. Então, assim, a 4, erradíssima. Então, assim, se eu nem soubesse analisar a 3, nem lembrasse de advérbio, de complemento circunstancial, que é o advérbio, eu nem faria falta, né? Já daria para eu acertar essa questão. Então, assim, não é uma questão considerada difícil, tá? É uma questão de análise, que você tem que ler, prestar atenção no que ele quer. Então, aí é 6, letra D, tá bom? Botei o gabarito comentado, depois vocês podem dar uma lidinha, mas já falei para vocês esse gabarito. É só para a gente ir adiantando as questões aí, que ainda faltam 3 questõezinhas. Então, vamos embora. Ver é VTD, né? Isso. Uhum. Verbo transitivo direto. Ver o anúncio. Uhum. Aí a questão 7 tem a ver com aquele texto ainda, né? Vamos lá. Ainda aquele texto do eu sei, mas não devia. Assinale a opção cuja crase se justifica. Crase também. Aula totalmente teórica. Crase, regrinha de crase. Vou passar com vocês as regrinhas da crase. A opção cuja crase se justifica, vou falar aqui algumas, tá? Respectivamente, pelo mesmo caso empregado em à medida que se acostuma, esquece o sol. E a gente se acostuma à poluição. Então, você tem que analisar a frase em que a crase esteja empregada com o mesmo caso que acontece nessas duas frases. Tem que ser o mesmo caso nas duas frases. Aí eu chamo a atenção para vocês que muitos já vão direto na letra A, por conta do à medida que, à proporção que. Mas esquece que temos aí uma segunda frase, que é uma segunda oração que está aí depois, ó. A gente se acostuma à poluição. Aí você está dizendo que na letra A, o se acostuma à poluição faz referência ao chegávamos à casa da vovó. Está sendo usada a mesma regra de crase nos dois. Acostuma à poluição e chegávamos à casa. Eu vou te dizer por que não, Isa. Chegávamos a, você tem um verbo pedindo ali uma regência, né? Tendo uma regência com um complemento que precisa de crase. Quem chega, chega a algum lugar. Só que lá na questão ali, na segunda frase, a gente se acostuma à poluição, você não tem uma regrinha que acontece com o a casa, né? Que você vai à casa. Aí é uma questão que eu considero uma questão difícil. Por quê? Você tem que minuciosamente entender qual é a regra que está sendo dita ali. Quem se acostuma a algo. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a regra é diferente. São dois verbos? São. Mas ali na situação da letra A, você tem uma regra do chegar à casa. E você tem o a casa. Porque muita gente fala de maneira equivocada, fala assim, cheguei em casa. Já repararam isso? Quando você especifica, qual é a regra da crase? Quando você especifica a casa, por exemplo, não é qualquer casa, é a casa da vovó. Então, você tem que usar esse a craseado. O que diz isso é essa regra, só que não é a mesma coisa da regra do se acostuma à poluição. Repararam? Tem crase lá e tem crase aqui? Tem, mas não é a mesmo caso. Não é. Quando ele diz caso, é a regra. Pelo mesmo caso empregado, é pela mesma regra. Você até tem uma medida que e a proporção que são conjunções, né? Proporcionais, enfim. Mas você não tem mesmo caso na segunda frase. Então, cuidado. A opção que vai ter a mesma regra é a letra E. É na letra E. Da poluição é a regra da regência verbal. Quem se acostuma a algo. Se você for só pela regência do verbo, você erra a letra A também por isso, entendeu? Crase tem muitas regras. Aqui eu falei para vocês na letra A, que é o que está errado a letra A, é porque a segunda frase tem a regrinha do casa, quando você usa a palavra casa.
Quando você não especifica qual é a casa, você não há necessidade de você usar a crase, né? Agora, quando você especifica a casa, de quem é, qual é a casa, você tem que usar obrigatoriamente a crase. Então, assim, tem regras de obrigatoriedade da crase, tem regras que são facultativas, de não uso, tem muitas regras, né? Mas eu vou explicar para vocês por que é a letra E. Por quê? À medida que se acostuma, esse à medida é a mesma regrinha do à procura. É à medida de algo ou à procura de algo. Então, você usa a crase ali. A outra frase, refiro-me à felicidade plena. É o caso do acostuma à poluição. Quem se acostuma a algo, e quem refere-se a algo. E a palavra que vem depois é feminina. Felicidade e poluição. Eu estou fazendo essa conexão com os termos que estão lá no enunciado, entenderam? Eu preciso observar o que está acontecendo nesses termos denunciados. Se é um verbo que precisa de complemento com preposição, se esse complemento é feminino, é palavra feminina, né? É um substantivo feminino. Se a palavra que vem antes precisa ou não daquele uso do azinho, né? Do artigo mais a preposição. Então, assim, se você for direto na letra A, você vai acertar a primeira, você acerta. Mas vai errar a segunda frase. A letra E é a única que tem a mesma regra sendo usada para o estamos à procura e se acostuma, à medida que se acostuma, né, no caso, à medida, e o refiro-me a algo, acostuma-se a algo. Então, assim, era uma questão, eu considero difícil, porque você tem que analisar duas ideias, você tem que entender as regras que estão acontecendo nas duas frases, e não só uma ou outra. Muita gente erra essa questão por isso, porque observa só uma frase, ou vai direto na conjunção que já está ali de início. Na letra B, a gente observa que a regrinha do vou a, volto dar, não é a mesma regrinha do à medida lá, né, em cima, que está no enunciado. Né? O à espera até poderia ser, né? Fiquei à espera. Acostuma à poluição, refiro-me à felicidade, até se enquadraria na mesma regrinha, mas a primeira não. Qual regra? Do à medida que ela é uma conjunção, por isso que ela já é com esse formato de ter uma preposição mais uma outra palavrinha, porque é uma locução conjuntiva. A proporção que e à medida que começam com o acraseado porque são locuções conjuntivas. Então, elas precisam iniciar com preposição. O a sem crase não é uma preposição, né? É um artigo. Ou é uma preposição solta, dependendo do sentido, mas ali não seria, né? Para ela virar a preposição, ela teria que ser a junção do artigo a, né? Mais o azinho exigido aí da regra, depende da regra, né? Desse azinho da palavra feminina, do substantivo, né? A C, gente, deixa eu ver a C aqui. A C, eu já sei que não é regra, porque reparem só a letra C. Foste até a farmácia. Já é a regrinha do até a. Não acontece a regrinha do até a no se acostuma a poluição. Ok? Eu não preciso nem saber qual é a regrinha, mas eu vejo acontecendo ali na frase, ó, até a farmácia. Acostuma a poluição já não é a regrinha do até. A letra D, entreguei todo o meu dinheiro à sua mãe às pressas. Reparem, aí a gente tem uma crase sendo usado antes de um pronome. A gente tem uma crase sendo usada numa expressão, que é às pressas. É uma expressão que já é completa, né? Ela já é uma expressão com acraseado, que indica um modo, né? Com que você está saindo, está chegando, enfim, às pressas. Então, assim, as regrinhas da crase a gente vai estudar bastante, tá? Não diria que crase cai muito, não cai muito, mas cai alguma coisa. Então, a gente precisa estudar essas regrinhas, tá bom? Então, aí a nossa... Eu botei um gabaritinho comentado aqui para vocês, ó, para vocês entenderem, ó. A ideia das locuções, né? O uso da preposição seguido de substantivo, que eu falei para vocês que tem que observar. Era uma questão mais visual do que de regra em si. É claro que é importante eu saber a regra, né? Que eu conseguiria, obviamente, entender ali. Mas observando o posicionamento da crase, o que está antes dela, o que está depois, né? Se ela está dentro de uma locução, isso é muito importante também, tá? Aí vem uma questão que tem a ver com a crase, ó, de novo, mas ele já bota numa pegada mais de regência, tá? A regência do termo destacado em a gente está acostumado à poluição,
está de acordo com a norma padrão da língua. Quem está acostumado a algo, né? Que é a poluição feminina. Então, teve crase. Assinale a opção em que tal fato também ocorre. Você tem que ter um termo, né? Que exige essa preposição, que exige esse a craseado, essa junção do a artigo com a preposição. Por exemplo, na letra A, vocês colocariam a letra A. Qual é o seu palpite para se viver plena e satisfatoriamente nos dias atuais? Aí no A eu não vejo caso de crase, de regência. Qual o seu palpite para se viver plena e satisfatoriamente nos dias atuais? Palpite para alguma coisa? Não vejo ocorrer a mesma coisa que está ocorrendo ali na frase. Preste atenção na frase, que ele destaca o que vocês têm que prestar atenção. Na letra A não está acontecendo essa palavrinha que depende de que precisa de um complemento, de uma crase, de uma. Entenderam? Aí vamos ver a B. Após a leitura desse texto, você está apto a modificar seus hábitos de vida. Opa, quem está apto a alguma coisa. Eu estou tendo uma palavra, né, um substantivo, que está precisando de uma preposição, né? Quem está apto a algo. Isso aí, é a mesma ideia do acostumado. Quem está acostumado a algo. Apto a algo, acostumado a algo. Ah, então eu consigo observar que na B existe a mesma situação que ocorre na frase do meu enunciado, ó. Então, já achei meu gabarito, é a letra B. Aí vocês podem estar me perguntando, mas professora, por que esse azinho não está craseado? Não se coloca crase diante de verbo, principalmente verbo no infinitivo. Aí tá muito claro que não tem crase, tá? A crase não existe crase antes de verbo, tá, gente? Aí eu só chamei a atenção porque ele tá no infinitivo, que é a forma primeira dele, né? A forma principal do verbo, é ele no infinitivo, né? É ele na sua forma primitiva, digamos assim, tá? Aí, as outras, ó, vamos ver se as outras têm alguma coisa a ver, né? A C, em dúvida sobre seu modo de vida, faça uma consulta em uma psicóloga apropriada. Não vi nada, nenhuma ocorrência de necessitar de uma crase, né? A D, ninguém notou a sua falta no trabalho durante 3 dias consecutivos. Esse notou a sua falta, esse A não é notou o quê? Notou a quê? Não tem essa mesma pegada que o enunciado traz, né? Quem nota, nota algo. Acabou. Não é notou a algo, né? Então, olha como você tem que analisar. A palavrinha que está antes, a que está marcada, o que vem depois dela. Muita atenção a isso. E tem a letra E, sem dúvidas, nossa família é quem mais exerce pressão em nossas decisões. Também não vejo ocorrer o mesmo caso de regência, de uma palavrinha necessitar de um complemento com preposição, né? Enfim, ou com crase, acontecendo na letra E. Então, o que mais se adequou ali, o que tem a ver com a frase que está no enunciado, é a letra B. Quem é acostumado, quem está acostumado a algo. Quem está apto a algo. E ainda chama atenção para o verbo estar antes da palavra, que é a nossa palavra principal, que a gente tem que analisar nessa questão. Está acostumado, está apto. Então, aí eu já mataria, né, acertaria essa letra B. Também coloquei um gabarito para vocês aqui, ó, depois se vocês refizerem as questões, quiserem entender, ó, tá falando aí do uso da crase, né? Do complemento da regência verbal. Aí vem a questão 9. A questão 9 é bem fácil, hein, gente? Considero uma questão fácil. Por quê? Dá para você fazer por eliminação. Temos a palavra ler, porque, que, acostumar e de. Qual é a classe gramatical? Elas foram empregadas com que classe gramatical? E aí? Só acho que eu esqueci uma palavrinha aí, deixa eu ver aqui. Ah, não, eu marquei o acostumar. Não temos o acostumar, tá? Eu destaquei o acostumar não tem, porque são 4 só. Ler, porque, que e de, tá? Na hora que eu destaquei o acostumar. O acostumar não está destacado na prova, ok? Isso, porque nós só temos 4 classificações, né? Por isso que não pode ter 5 palavras marcadas. Então, assim, acostumar elimina, tá? Fui eu que destaquei errado aí, não tinha acostumar. Então, ao analisar ler, verbo, isso aí,
Até na folhinha de vocês não tá marcado ao acostumar não, tá? Foi na hora realmente que eu fui editar. Então, temos o verbo ler, o porquê, que é a conjunção, isso aí. O pronome, que é o que é o pronome relativo, né? E o de, que é a preposição. Perfeito. É a letra E. Muito bom. Arrasaram. Eu quis colocar uma dificuldade para vocês aí vocês vão e fazem o quê? Acertam. Né? Muito bom. Sem querer, querendo, botei uma dificuldade ali, mas não foi dificultoso para vocês. Parabéns. Muito bom. Gente, nem tenho o que contestar nessa 9, né? Essa questão, assim, ó, mole, mas tem gente que erra, porque não sabe o básico da língua portuguesa. É você saber o que é uma preposição, o que é um verbo, o que é uma conjunção. É o português básico da nossa primeira aula, né? Reparem só. Na primeira aula eu falei das classes gramaticais, né? Enfim. Temos aí o gabarito comentado. Aí vem a questão 10. Última questão para a gente fechar aí, ó. A questão 10 é uma questão sobre polissemia, que é uma questão de semântica, tá? Quando fala de sentido, polissemia, significa vários sentidos. Polissemia, vários, semia, sentido, tá? Então, ele já diz o que é a polissemia, ó. É a propriedade de uma palavra adquirir multiplicidade de sentido, que só se explica dentro do contexto. Então, por isso que as frases são grandes, porque tem que ter um contexto, né? Com base nessa afirmação, assinale a opção em que ambas as palavras destacadas têm significados equivalentes, precisa ter o mesmo significado. Aí na letra A tem: a gente se acostuma a sair do trabalho porque já é noite. Aí tem trabalho com o sentido de quê? A parte laboral, né? Você ter que ir trabalhar, você estar no emprego, é o trabalho. O grupo entregará seu trabalho de história. Reparem, agora trabalho não está com o mesmo sentido do que trabalho na primeira frase, né? Agora é trabalho escolar, né? Então já não é a letra A. Analisem bem o sentido de acordo com as frases, no contexto. Aí vem a letra B. A gente se acostuma a deitar cedo e dormir pesado. Pesado é de peso corporal? Não. É você dormir firme, né? Dormir muito, dormir assim, rápido, pesado. Aí depois vem, hoje o dia foi pesado. Quer dizer que o dia foi o quê? Caramba, ralei muito, né? Cuidado, o pesado do dormir pesado e o dia foi pesado não tem o mesmo sentido. Precisa ter sentido igual, equivalente, tá? Quer dizer que você trabalhou muito, né? O dia você trabalhou demais, por isso que ele foi pesado, foi cansativo, resumindo, tá? Aí vem a letra C. A gente se acostuma para poupar a vida. E depois tem na administração da fazenda a fim de poupar o pai debilitado. Poupar a vida e poupar o pai debilitado tem o mesmo sentido? Já vou passar aqui já para vocês verem o gabarito, ó, que está com uma análise mais completa, ó. A gente se acostuma a sair do trabalho porque já é noite. O grupo entregará o trabalho. Peraí, que eu acho que eu botei mais aqui embaixo. Ah, que susto! Tem mais aí para mim? A gente fala, o gabarito não é a letra A, é uma explicação do sentido, tá bom? Trabalho no sentido de atividade, como eu falei, e no outro de tarefa. Aí a gente abaixa aqui, ó, é só uma explicação de qual o sentido em cada um, para vocês entenderem. O pesado de sono denso profundo e o pesado de algo difícil, né? Extenuante. Aí vem a letra C, ó. O poupar é salvar ou preservar a vida. O outro poupar é evitar sobrecarregar alguém. Aí na letra D, o olhar para fora, né? Porque não tem vista e sempre à vista. Esse à vista é bem diferente, né, gente? Com crase é você pagar ali, né, tudo naquela hora, naquele momento. E esse outro vista é de visão. Aí vem a letra E, ó. Torcer é um movimento físico, né? Já o outro torcer já é desejar que algo aconteça. Aqui eu botei um gabarito comentado, depois vocês dão uma olhadinha. Mas a nossa resposta é a letra, é isso que vocês botaram aí no chat, ó. Isso aí, é a letra C. O poupar, né? O poupar a vida e poupar o pai. Os dois estão com o mesmo sentido. E observem que as outras, gente, esse à vista, então, para mim, é ridículo, né? Totalmente fora de sentido um para o outro. Então, questões de semântica, gente, analisem o contexto. Fala, Ju, quer falar alguma coisa? Um minutinho, só para eu não dormir com dúvida. Aquela questão do apto a, ele é para levar crase ou não levar crase, aquela regra? Não leva crase, porque tem um verbo, né?
é apto a modificar. A modificar, isso. Não existe crase antes de verbo, por isso que não tem crase. Não é nem pelo apto, é pelo verbo modificar. Tá bom? Obrigada. Pode anotar aí. Obrigada. Não utilizamos crase diante de verbo. É por esse motivo. Quando a gente fala de crase, eu tenho que observar a palavra que está antes e a palavra que vem depois do azinho. Não só observar a palavra que está antes, que está exigindo esse a. Eu tenho que observar a palavra que está depois dele também. É o caso do apto a modificar. Antes de verbo, jamais usamos crase, tá? Então, gente, aí, ó, botei bem comentadinho esse gabarito da 10, porque é uma questão de polissemia, uma questão que trabalha muito com sentido. Então, acho que é bom a gente ter uma atenção diferenciada quando a gente fala de sentido, tá? Eu vou enviar para vocês lá no grupo esse gabarito, tá bom? Que aí vocês, querendo praticar, de repente, analisar de novo as questões, vocês ficam à vontade, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, gostei da participação de vocês, tá? A gente se encontra mais para frente aí, com mais aulas teóricas, com mais exercícios anteriores para praticar, tá bom? Um bom feriado para vocês, tá? Não esqueçam de dar uma olhada no estudo também, não só curtam, não. Estudem um pouquinho também, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula, tá? Um beijo, gente. Muito obrigada aí pela dedicação, pela participação de vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Jaque. Beijo. Márcia, Jaque, não sei quem está aí. Uma das meninas. Tchau, Paty. Eu que agradeço. Boa noite, galerinha. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos que vamos. Beijo.